Olá pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 13 de agosto de 2025, 13/8 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama, espalha, compartilha este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia e vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje, ainda na semana da lua cheia, da alunação de Leão, do dia 24/7, a lua em Áries, fazendo um trígono com o Sol em Leão e quadratura com Júpiter e Vênus em Câncer. Então aqui, hoje tem esse desafio aí bastante forte, que é essa quadratura da Lua em Áries, com a força da Lua da semana da Lua cheia, em quadratura com Vênus em Câncer e com Júpiter em Câncer, que estão em conjunção. Aqui tem que prestar muita atenção, porque Áries são as ações, as atitudes, os impulsos, as iniciativas, né? E esse emocional sentimental aqui em Áries, sobretudo com essas quadraturas aí, pode ficar mais impaciente do que uma lua cheia em Áries pode proporcionar quando essa lua em Áries vai para o lado não saudável. Porque lembra, tem um lado sempre que colabora e que desafia, o lado saudável e o lado não saudável, o lado que pode ser levado para o lado bom e o lado que pode ir para o lado do desafio, do lado não legal. Então aqui, essa quadratura pode acentuar essa impaciência emocional, sentimental que essa lua em Áries pode trazer, essa ansiedade, esse estresse que esse lado não saudável dessa lua em Áries pode trazer. Em quadratura com Júpiter, isso pode ficar exacerbado, pode exagerar, pode até ter compulsão em função disso. Em quadratura com Vênus, pode também criar uma possibilidade de, por conta dessa ansiedade, dessa impaciência, desse estresse emocional, pode criar aí possibilidade de desarmonia nas relações e nos relacionamentos. Tudo isso aqui, desses desafios, o eu da pessoa, primeira pessoa, eu, junto com a família, junto com a casa, junto com o lar, e também junto com a justiça, se essa pessoa tiver em alguma pendenga, em algum desafio judicial, em algum assunto familiar, de valores, de relacionamentos, de imóveis, de documentos, entende? Aqui também pede para prestar muita atenção se a pessoa estiver realizando alguma compra, alguma venda, algum assunto em relação aos imóveis, prestar muita atenção nos documentos, nas assinaturas, nos valores que estão sendo combinados, na maneira que isso está sendo acordado e combinado, no documento, na fala, na conversa, na atitude, na ação, no lado legal, no lado da justiça, entende? A pessoa também dentro da cidade, dentro do país, hoje, que tiver com alguma pendenga com a justiça, com algum assunto com a justiça, se não tiver de uma maneira legal, realmente acontecendo de acordo com a lei, aqui hoje o bicho pode pegar, entende? Sobretudo se tem algum assunto pendente com relação à cidade, ao país, à casa, ao lar, à família, e teve agressão, agressividade, violência, entende? Então, isso aqui hoje pode pegar, assim como esses assuntos, se começarem a acontecer em algum lugar, também pode ficar exagerado e pode ficar também muito agressivo, muito violento. Então, qual é a cura aqui? A cura é buscar ter atitudes, ações, iniciativas boas,
saudáveis, de acordo com a lei, de acordo com a justiça, de maneira equilibrada, diplomática, com bons valores, os valores corretos da família, do emocional, do sentimental. A Lua rege Câncer, aonde Júpiter e Vênus estão. E ela está em Áries. Então, daí esse emocional fica ainda mais impaciente, mais exagerado, mais compulsivo, entende? Mais expansivo, sobretudo com relação a esse estresse, a essa impaciência, a essa ansiedade. Então, presta muita atenção, porque a tensão aqui é muito forte. Por outro lado, aquele trígono ali com o Sol em Leão também é um caminho de cura, onde essas ações, essas atividades, essas iniciativas, essas atitudes sendo desenvolvidas de uma maneira autoconfiante, segura, criativa, colorida, feliz, alegre, com muita criatividade, entende? Nas relações com as crianças, com os filhos, a mãe e o pai ali também desenvolvendo o masculino e o feminino, desenvolvendo essas atitudes, essas ações de uma maneira bem saudável, bem criativa, confiante, alegre, entende? Rola bem legal, inclusive pode dar até uma estabilidade, uma força para dar conta desse desafio aqui. Aqui é o Yin e o Yang em condições de um colaborar com o outro, com as suas atitudes, com as suas iniciativas, com as suas ações, de uma maneira confiante, segura, afirmativa, alegre e criativa. Beleza? Então, prestar atenção aí que aqueles desafios que foram colocados de Marte em oposição a Netuno e a Saturno, Marte em Libra, em oposição a Netuno e a Saturno retrógrado em Áries, e Mercúrio em Leão, em oposição a Plutão retrógrado e Plutão em Aquário, que eu já falei antes, continua acontecendo. Então, é interessante que tem mais essa quadratura que eu falei aqui agora, acontecendo. Então, é interessante ir ali, ó, pelo lado criativo, feliz, certo? Com segurança, com afirmação, tirar o estresse e se divertir. Se divertir ou, tudo bem, é meio de semana, é quarta-feira, né? 13 de agosto, ainda tem isso. E aí, então, procurar levar as ações, as atitudes de uma maneira assim, mais afirmativa, mas uma afirmação mais alegre, mais feliz, né? Mais jovial, mais de uma maneira assim, firme, segura, confiando em si, confiando na criação, confiando na criatividade, confiando na vida, entende? Confiando no ser de cada um, percebe? E brincar. É o jeito para dar conta desses desafios todos aí. Percebe? Entender que isso aqui é uma passagem, os desafios são muito fortes, na hora pega as pessoas ali no ponto fraco dela e de repente alguma reação acontece de uma maneira não saudável, mas a gente entende depois, sobretudo, tendo razão, não tendo razão, que não vale a pena, muitas vezes, levar as coisas a ferro e fogo, discutir, descontrolar, porque isso passa e o fato de ter tido razão não resolveu nada. Então, aquela velha máxima que já há muito tempo está sendo falada aí, né? Ter razão é bom, mas ser feliz melhor ainda, entende? Então, as pessoas falam assim, melhor ter razão ou ser feliz? E as pessoas optam por ser felizes, né? Mas eu entendo assim, ter razão é bom. E ter razão sendo feliz, melhor ainda. Então é aquela história, eu tenho razão, mas a pessoa não tem valores saudáveis, não tem bom caráter, não tem respeito, não tem responsabilidade, né? Não é honesta e não sabe caminhar para esses valores saudáveis da vida. Então não adianta eu discutir a minha razão correta com ela, porque ela está embasada no mau caráter, na desonestidade, na mentira, nos falsos valores, né, na falta de respeito, na falta de responsabilidade. Então eu fico com a minha razão, sabendo que não adianta conversar com aquela pessoa
o lado correto da história, porque ela anda para o lado incorreto, para o lado desonesto, né? E vou ser feliz. Entende? Larga essa pessoa para lá e vou ficar com a minha razão, com a minha felicidade, de bem comigo, de bem com a vida, de bem com a existência, com a eternidade, o que é muito melhor. Porque o momento ali de discussão com essa pessoa, eu com a minha razão, e essa pessoa com a falta de razão dela, com a falta de respeito, com a falta de responsabilidade, com a falta de honestidade, com o mau caráter dela, ela não vai entender a minha razão, ela não vai entender a lógica, ela não vai entender a honestidade, ela não vai entender o caminho de ser honesto, correto. Ela não entende, ela entende o caminho torto. Então não adianta discutir com ela. Então eu fico com a minha razão. E esse momento é um momento rápido, é fugaz, diante da vida, seja ela de 50 anos, 100 anos, 80 anos, 100 anos, seja ela pela eternidade. Entende? Então eu ficando com a minha razão e com a minha alegria, com a minha felicidade, com o meu feliz, eu estou no momento com a razão e com a felicidade, e estou também na eternidade com a razão e com a felicidade, o que é muito melhor. Percebe? É por aí. É por isso que é interessante aquela coisa de dar conta de contar até 3, dar conta de contar até 10, para de repente não entrar numa furada por conta de gente mau caráter, por conta de gente desonesta, por conta de gente que não tem respeito, que não tem responsabilidade, né? Gente mentirosa, gente falsa. Então, não adianta. Quem quer andar de uma maneira correta, a pessoa honesta, esse mundo é muito mais difícil, entende? Mas ela com ela mesma fica mais fácil, beleza? Então, aproveitemos aí esse trígono dessa lua em Áries, na semana da lua cheia, com o sol em Leão, para ser feliz, para ser alegre, para ser afirmativo, por conta das atitudes saudáveis, por conta do ser saudável, por conta da alegria, da razão e da felicidade saudável, sobretudo com a gente mesmo, né? Se você quiser saber mais, tem que fazer o seu mapa. Se você não tem o seu mapa, procure algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra. Se quiser fazer o mapa comigo, nas descrições tem o número do Zap, manda uma mensagem de texto para a gente estabelecer uma comunicação e eu explicar como são os meus atendimentos. Eu atendo presencialmente e via web. Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através deste conhecimento milenar, lindo, eterno e maravilhoso que é a astrologia. Muito agradecido, valeu, até a próxima, fique em paz, até mais.